Um terremoto de 6,2 de magnitude atingiu o Oceano Atlântico, novamente de frente com o Nordeste brasileiro. Será que tem alguma chance de gerar um tsunami? Para maiores detalhes, sejam todos bem-vindos ao canal Olhos do Céu. Caros amigos, acessando o site Painel Global, eu me deparei com esse sismo que atingiu o Oceano Atlântico de frente com o Nordeste brasileiro. Basicamente, vocês já perceberam que é mais a região de frente com o Nordeste brasileiro, ali no oceano, que mais treme. Vocês já perceberam isso? Então, o tremor ele teve 6,2 de magnitude, 10 km de profundidade, 16h38, horário UTC, hoje, dia 9 de outubro de 2022. Como eu venho falando para vocês, não basta apenas prestarmos atenção na geopolítica, na política no Brasil, na geopolítica que está acontecendo na Europa. Fiz uma live sobre isso ontem, aqui no canal, uma live que eu fiz por volta das 22 horas. Então são muitas coisas, tá? Então vamos por parte. É normal acontecer esse tipo de fenômeno no Oceano Atlântico, esses tremores? É normal sim acontecerem terremotos em qualquer lugar do planeta. É normal até mesmo acontecer tremores de baixa magnitude em solo brasileiro. Até mesmo acontecem terremotos no Brasil. Mas o que tem que ser investigado, eu ainda não posso provar isso. Sim, eu provo, claro, está todo mundo vendo, é científico, as mudanças climáticas. Mas a respeito dos terremotos, da geologia, se realmente aumentaram os terremotos, ainda não se tem uma prova cabível de que os terremotos eles estão aumentando. Porém, aparentemente, estou usando a palavra aparentemente, os terremotos estão bem fortes, principalmente no oceano de frente com o Brasil. Pelo menos esse é o meu parecer. Eu acesso o painel global, tem 4 anos que eu acesso os terremotos, e eu estou percebendo que de uns anos para cá, pelo menos está dando a impressão de que os terremotos estão mais fortes, principalmente os terremotos de 6, medindo aí 6 de magnitude. Está muito frequente. O que acontece, meus amigos? Eu não quero ser conspiracionista, esse não é meu trabalho. Eu tenho compromisso com o povo brasileiro, tenho compromisso com o povo nordestino, apesar de ser carioca, mas eu tenho compromisso com minha nação, com o povo brasileiro. Não é certo também ficar levantando pânico para vocês, em vocês, tá? Seria um evento difícil, um tsunami atingir o Brasil? Sim, mas não é impossível. E também não é tão raro quanto dizem por aí. Tá ok? Eu venho dizendo que devem ser colocados meios, alertas a respeito de algum tsunami atingir o Brasil. Independente, lembrando que em 1755 aconteceu um terremoto em Portugal, bem aqui, eu estou passando o curso do mouse, e algumas horas, questão de 7, 8 horas, ondas chegaram até a costa brasileira. Sorte que na época a costa brasileira não tinha tantos habitantes como tem hoje. Então, se um fato desse acontecer em Portugal, praticamente não vai dar tempo da gente fazer nada aqui. Os nordestinos, os nortistas não vão ter tempo praticamente de fazer nada. Então, por isso que eu venho falando, tem que ter uma comunicação dos geólogos com a mídia brasileira, tem que ter um sistema de alerta. O que aconteceu há 200 anos atrás pode acontecer novamente. Foi um evento de subdução, uma placa entrou debaixo da outra, tá? Isso é um fenômeno de subdução, e uma placa suspendeu a outra. Então isso geralmente gera tsunamis realmente muito forte. Foi o que aconteceu em Portugal. Agora, esse tipo de fenômeno acontece aqui no Brasil? Não acontece um fenômeno de subdução. As placas, eu canso de falar aqui para vocês, vocês não são tapados, vocês, meu público, vocês não são burros, então vocês entendem bem o que eu digo. Eu uso uma linguagem bem popular, todo mundo entende. A placa sul-americana e a placa sul-africana, elas fazem um movimento de afastamento e não um movimento de convergente. Então sim, não é um risco
de acontecer um tsunami provocado de movimento divergente, né, que é um movimento de choque, e uma placa entrar debaixo da outra e acabar levantando. Isso não acontece. Porém, de qualquer forma, eu devo ressaltar que 2 pontos. Primeiro ponto, as placas elas fazem um movimento divergente, porém, mesmo assim acontece de ter um atrito. Em alguns pontos, de frente com o Nordeste brasileiro, as placas ela acaba dando uma sarrada e aí acaba fazendo um movimento transformante. Isso gera um choque. Por isso que a maior parte dos terremotos se encontram bem no Nordeste brasileiro. Eu vou explicar melhor no Google Terra, através do Google Terra é melhor para explicar para vocês. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, foi um terremoto de 6, não tem energia para gerar um tsunami. Não tem. O que você vê, de repente, é uma movimentação de água muito pouca. Mas a pergunta que eu faço, e se fosse um de 7,8? Mesmo não tendo um movimento de subdução, de qualquer forma gerou uma energia que resultou em 6,2, ou que poderá resultar em 8,0. Então a coisa não é muito simples. Se marcou 6,2 de magnitude, teve energia. E o problema da energia é a energia se propagar através de um tsunami. Eu sempre falo para vocês, eu comento algumas situações de física para vocês entenderem como funciona a natureza. De qualquer forma, houve um impacto. De qualquer forma, movimenta a massa de água. Mesmo se uma placa não entrar debaixo da outra. Isso é muito óbvio. Uma placa não está entrando debaixo da outra, não está suspendendo. Eu até posso mostrar uma ilustração. Na verdade, isso é um material até mesmo de live. Mas eu acho que sim, que nós devemos ficar atentos com esses terremotos que estão acontecendo ultimamente. Esse pessoalzinho, alguns e outros aí que estão dizendo que pode ficar todo mundo despreocupado, tranquilo. Sim, eu entendo que não podemos ficar com excesso de preocupação. Mas para mim esse pessoal está prestando um desserviço ainda mais com o povo brasileiro. Porque se gera um tsunami, não importa de onde, vira o tsunami, e esse tsunami aí acabar com a vida de muitas pessoas, milhares ou milhões de pessoas, essas pessoas que ficam estimulando os demais a ficarem em estados ociosos vão ser responsáveis pela morte dessas pessoas. Vai pagar um preço. Essa é a realidade. Tá? Então isso tem que ser estudado. Porque nunca aconteceu um terremoto de 8 de frente com o Brasil. E se acontecer? Tá? Então, eu quero mostrar 2 situações. Estamos diante do Google Terra. Pronto. Agora vamos aí de frente para o Brasil. Deixa eu arrumar o globo. Deixa eu ajustar o globo aqui. Pronto. Vou colocar nessa posição. Deixa eu ligar a mensagem do celular, que na hora que estava fazendo o vídeo, mando mensagem no celular, não é? Mas eu não vou fazer edição do vídeo, não. Meus amigos, quero mostrar uma coisa. Então, como eu expliquei para vocês, essas placas elas estão se afastando em sentido contrário. Tá? Vemos aqui a placa do Pacífico, né? A placa, perdão, do Atlântico, ela faz o movimento direção Chile, tá? Direção oeste. E a placa africana, vocês estão conseguindo enxergar a rachadura? É um encontro de placas. Então a placa da África ela faz o movimento sentido leste, no sentido contrário. Estão se afastando. Porém, nesse afastamento, eu vou dar mais um zoom para vocês verem a rachadura. Por isso é importante você assistir o vídeo até o final, para vocês entenderem os estudos. Tá? Então é estudado que... pronto, vamos ampliar agora com a lupa. Estamos aqui de frente com João Pessoa, não é? Pronto, vamos ampliar aqui. Pronto, então vocês estão conseguindo enxergar bem a fenda. Então é estudado o quê? É estudado, claro, ensino médio, ensino fundamental talvez, que aqui, no caso do Oceano Atlântico, as placas fazem um movimento divergente, tá? Mas em alguns pontos acontece sim delas colidirem. É um resultado do movimento transformante. As placas elas deslizam de uma forma bem na vertical, elas fazem esse movimento
bem na vertical. Então, de qualquer forma, acontece um atrito. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Estão conseguindo ver, todo mundo está vendo, não é? Então, isso aqui é um encontro, tá, de uma placa com a outra. E o tremor, ele bem foi, como sempre, bem próximo aqui à região do Nordeste, tá? Porque aqui provavelmente é uma região que uma ponta, né, da placa ali dá uma sarrada, uma colisão com a outra. Tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, independente se acontece um evento de subdução ou não, de qualquer forma está tendo uma pancada ali, está tendo uma energia. Então, no ponto de vista, não precisa uma placa levantar outra para gerar um tsunami. Desde o momento que já está acontecendo uma colisão, ao meu ver, já tem energia para movimentar as massas de água. É claro, eu vou colocar aqui no Google movimento de subdução. Movimento de subdução, não é? Vamos ver. Vou colocar as imagens para vocês entenderem melhor. Então, essa imagem aqui, olha, essa imagem aqui está muito boa, hein? Essa imagem aqui está muito boa. Pronto, imagem simples para poder encerrar o vídeo. Então vocês estão vendo, observem a setinha que aconteceu em Portugal em 1755. Então vemos que uma placa entrou debaixo da outra, tem o nome de subdução. Vocês estão vendo a setinha? Tá? E qual foi o resultado disso? Aconteceu um levantamento de uma placa. Então ali na pancada, a placa ela se levantou, né? Levantou, questão de alguns metros, gerou uma energia absurda, né, de 8 pontos alguma coisa, e gerou um tsunami, claro, e atingiu até o Brasil. Então esse tipo de coisa não vai acontecer no Atlântico, isso não acontece de frente com o Atlântico. Mas, em compensação, a placa está sarrando uma na outra, está gerando energia. Só que, por enquanto, ainda a energia está sendo baixa. Então, a pergunta que eu faço, se for um terremoto de 8, se for uma energia maior, medindo 8.5, 8.0, então tem uma chance assim, alta de atingir o Brasil. Tá? E dar problemas, causar danos e até mesmo provocar mortes. Tá, okay? Então temos que tomar cuidado. Quando se trata de vidas humanas, temos que tomar cuidado. Quem é psicólogo, os psicólogos que estão assistindo meu canal, eu sei que o canal é cheio de psicólogos, entendem o que eu estou dizendo. Seguro morreu de velho. É mais ou menos isso no popular. Então, de qualquer forma, está tendo uma energia. Eu estou vendo do lado, não só da geologia, mas pelo lado da física. Se liberou 6.2, é porque a pancada foi 6.2. Houve um choque. Se der um terremoto de 7.8, houve um choque potente na placa. A placa ela se moveu com um pouco mais de intensidade. Tá? Então é bom ficarmos de olhos. Outra coisa, a natureza ela não é estática. A natureza ela muda. Ela não fica sempre o mesmo padrão. Então muita coisa também pode mudar. Tudo está em constante transformação. Também existe essa possibilidade, essa questão. Vemos um outro exemplo do que eu disse. Então o Atlântico ele faz esse movimento. Ele faz dois movimentos praticamente, que é o de divergência e o de separação. Vamos ampliar mais esse movimento que é o de separação. Mas em alguns locais do oceano chega um momento que gera um movimento de divergência. Alguns pontos de preferência, praticamente ali de frente com o Nordeste, chega um determinado momento que alguns pontos a placa ela dá uma sarrada bem na diagonal, uma região bem na diagonal mesmo. Então dá faz esse movimento. Igual na Califórnia. Não acontece em poderosos terremotos na Califórnia, lá a Amazônia convergente. Então libera energia, de qualquer forma a placa está batendo na outra. Entendeu a colocação? Então a situação não é tão simples assim. Igual se fala por aí. Não é tão simples. Tá? Então aqui, ó, convergência, obducção, não é? Ou transformante. É movimento transformante. Tem divergente, convergência, obducção ou transformante. Tá, ok? Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham entendido o que eu disse.
Tá? Se você não assiste, não conseguiu entender, assista de novo, tá bom? Ainda mais para quem mora no Nordeste brasileiro, na região norte do Brasil. Afinal de contas, em litorais, se você não mora em litorais, não importa. Assista de novo, aprenda. É bom. Então, a sabedoria, meus amigos, ela liberta vocês. Então, por isso é importante vocês terem sabedoria. Tá ok? Isso é muito importante. Tá? Agora, esse tipo de coisa que está acontecendo nos tempos atuais, eu não acho isso muito normal, não. Eu vou fazer live sobre isso. Tá? Não esqueça daquele joinha, daquele like, e até o próximo vídeo, até a próxima informação.